Gad, cujo nome significa fortuna. Por quê? O Gad ele já nasce, ele é o sétimo filho de Jacó, e na verdade o primeiro filho da serva Zilpa, que era criada da Lia, a mulher rejeitada de Jacó, como todos já sabem nessas histórias, nem que sejam distorcidas aí por alguma série da TV Record, né? A TV consagrada. O sétimo filho de Jacó, o primeiro filho da criada e, por assim dizer, o quinto filho, socialmente falando, da Lia, que era a mulher rejeitada de Jacó. Ela teve 4 filhos, o quarto filho era o Judá, e aí naquela disputa toda de Raquel e Lia, que eram as duas irmãs, naquela disputa delas terem o amor do marido e elas achavam que iriam ganhar o marido com filhos, ainda tinha toda uma questão social, porque as pessoas achavam que uma mulher que não engravidasse, ela carregava alguma maldição, daí a aflição de Raquel. Por outro lado, a Lia desde o começo sabia que o Jacó queria se casar com a Raquel, mas ela foi colocada ali como uma alombração do o Labão, do pai dela, né? E como as mulheres naquela época não tinham muita opção, elas passaram a entrar nesse conglomerado de misoginias, onde uma mulher se torna inimiga da outra, onde a irmã é inimiga da outra em nome de um marido comum a ambas, e onde o marido, que não gostava da mais velha, mas tinha relações sexuais com ela, amava a mais nova, que era a Raquel, e não tinha filhos com ela, e cada uma delas disputando, cada uma pegou outras servas / escravas para poderem terem filhos através dela, para agradarem o Jacó. Nessa disputa toda, a gente tem aí o Gad, que quando a Lia viu que ela não estava conseguindo dar à luz, e a Raquel já tinha dado à luz a Jacó por meio de sua outra serva, a Bila, né? Bila era a serva de Raquel e a Zilpa a serva de Lia. Aí a Lia falou assim, não, vou tentar outro filho, viu que não conseguia, falou, olha Jacó, pega aqui a minha serva. E aí vem o Gad, e na hora que o Gad nasce, ela fala assim, afortunada, e daí vem o significado do nome Gad, que é fortuna, ou afortunada, tem a ver com o nome que ela, com a expressão, né, que ela fez na hora que ele nasceu. O Gad como indivíduo, ele tem algumas questões que é importante a gente entender quando que algo do indivíduo vai para a tribo e da tribo vai para a história, digamos assim. Como indivíduo, ele era irmão pleno apenas do Azer, que vai ser outro filho dessa serva de Lia, e era meio irmão dos outros 9 filhos de Jacó, né? Ele nasceu no período que o Jacó trabalhava a fim de pagar por Raquel. Olha o contexto do nascimento desse menino. O que é uma criança nascer em meio a muitas disputas, por mais que aquele povo tivesse uma mentalidade tribal, e isso nos serve de mensagem para nós hoje, como que, embora a criança não vá carregar tudo na vida do contexto em que ela nasceu, mas eles foram crescendo, foram vendo aquelas disputas, foram vendo aquela rejeição, foram aprendendo, absorvendo aquele senso comum de um homem que vivia em meio a muitas mulheres o disputando. Isso tudo é chamado de família e não tem nada de tradicional aqui, né? A única coisa tradicional que tem aqui é isso, é o machismo, a misoginia, é a vergonha e é a alienação total, né? Que a gente pode chamar aqui de uma promiscuidade alienante, uma alienação promíscua, onde as pessoas praticam tantas loucuras e elas nem percebem que elas são fruto dessas loucuras. E o que é bonito aí é Deus se manifestando em meio a esse esgoto produzido pelo ser humano. Porque o ser humano foi chamado para ser cultura, ele foi chamado para ser cultura no sentido de que a gente deveria transformar a vida, transformar a natureza, criar a existência na presença do Senhor. Foi para isso que eles foram chamados. Mas aí as tribos de Israel são formadas a partir de indivíduos que tiveram essa história individual. E o que eu digo para você é isso, de repente você nasceu, não aqui com as mulheres disputando o homem, mas de repente você nasceu
em meio a loucuras, em meio a tráficos, em meio a assassinatos. De repente você mora aí numa comunidade ou favela do país onde a polícia tem entrado para matar e você nasceu no meio daquilo. De repente você foi uma criança negra, uma criança preta que tinha medo da interferência das autoridades, que costumam, mesmo sendo negras ou mesmo sendo pretas, terem preconceito com a própria etnia, taxando o negro como ladrão, marginal, né? Mas mesmo você nascendo nesse meio, Deus sabe exercer a sua graça no meio de toda essa loucura humana. De repente você nasceu ouvindo absurdos sobre a sua família, como esses absurdos que envolveram o nascimento de Gade, que foi afortunada em nome do ego da mãe, tadinha, que também era sofrida em meio a toda aquela violência que era comumente praticada contra as mulheres. Mas seja lá em que meio você nasceu, há esperança. Há um projeto para você, há uma promessa anterior a ser cumprida. A gente não pode ter medo da existência porque Deus está vivo e Ele sabe pegar essas pérolas produzidas no meio do esgoto, essas joias preciosas produzidas em meio ao esgoto. E isso é uma coisa. O que a gente não pode fazer é normalizar isso. É fazer igual alguém disse, ah não, porque o brasileiro tem que ser estudado, o cara nada no esgoto e nem morre. Não é normalizar isso. É, de um lado, compreender a misericórdia do Senhor na minha história, na minha existência, apesar de toda essa farofa de carnes apodrecidas na qual nasceu Gade, e não usar isso para normalizar a situação de exploração, de abuso. Né? É isso que a gente aprende a princípio com o indivíduo Gade.